Muito bom dia, igreja, graça e paz, amém? Ó, tem mais um recado aqui importante, viu? Camila esqueceu, eu vou dar esse recado, aleluia. Igreja, vocês perceberam que o nosso hall de entrada está passando por transformação, é ou não é? Bonitão, dá para tirar foto, está instagramável, viu? Isso, mas precisa ficar bonito, continuar bonito. Então, cuidados pequenos para não ficar pulando nas poltronas novas que nem pipoca, amém? E os jovens e os mais velhos, os jogadores de futebol também, saiu da quadra, sente no chão, não sente na poltrona nova, aleluia. Então, glória a Deus. Oh, Deus é bom, saudade dos seis, viu? A gente está no turno da noite, igreja, no culto das 18 horas, você que quiser, venha fazer uma visita para nós, vai ser lindo, receber, calma aí, não acredito, Camila, os parentes nos chamou, do Douglas e da Aline. Ai Deus, coloca essas responsabilidades na nossa mão, dá nisso. Perdão, gente. No final do culto, vem cá vocês tudo, tá bom? Amém? Tá bom? É para vir todo mundo. Oh Jesus. Oh Deus poderoso. Abram suas Bíblias na carta aos Filipenses, no capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 a 11, aleluia. Que você abra seu coração nesta manhã, porque precisamos ter um entendimento transformado, precisamos ter um coração regenerado, porque o nosso coração é o lugar de encontro, nosso coração é o lugar de habitação do Senhor, pelo seu Espírito, precisamos ter o nosso coração habitado pelo Espírito de Deus, aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler. Vamos ler. Filipenses capítulo 3 em diante, a palavra do Senhor diz assim: quanto ao mais, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é um problema para mim, e é segurança para vocês. Cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. É verdade que eu também poderia confiar na carne. Se alguém pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Fui crucificado no 8º dia, sou da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, eu era fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isto considerei perda por causa de Cristo Jesus. Na verdade, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por causa dele, perdi todas as coisas, e as considero como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede de lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus, baseada na fé. O que eu quero é conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Eita, aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, igreja. Ai, ai. Eu encontrei ali, eu fui pegar água, encontrei um adolescente ali, ele disse assim: nossa pastor, estou quebrado. E ele que tem 12, 13 anos. Ontem nós fomos no parque, né?
É um culto que a gente faz no parque, a gente faz brincadeira, tem comunhão, come muito, é benção demais, toma vitamina D, aleluia, Mas a gente foi inventar lá o jogo de rouba-bandeira, ou bandeirinha, os jogos tradicionais. Gente, eu fiquei bobo, um monte de adolescente não sabia que jogo era esse. O que está acontecendo, hein? Eu levei taco, o jogo de taco, piorou. Um monte não sabe o que é taco. Não é possível, a gente já nascia, saía jogando taco na rua. Era assim. E elas, o que é isso? Um brincou, é de comer, taco é comida de comer lá. Não é possível, mas Camila e eu fomos inventar de jogar, nós somos competitivos, e eu estou lascado aqui, cheio de dor, viu? Graças a Deus. Vamos entender um pouquinho do conteúdo dessa carta, irmãos. Filipenses é uma carta que possui 4 capítulos, te desafio a ler Filipenses. Nesta semana, separa um capítulo por dia, quinta-feira você acaba, e tenho certeza vai terminar, acabado, depois de ler essa carta, que é conhecida pela Carta da Alegria, uma carta que Paulo escreve ali para a igreja, porque ela é uma carta endereçada à igreja, endereçada aos bispos, aos presbíteros, aos santos ali, aos fiéis da igreja de Filipos. Então, portanto, essa é uma carta, é uma pregação que é feita para mim e para você, é uma pregação que é feita para a igreja, é uma carta que Paulo, ele escreve ali a gratidão que ele tem por o povo de Filipos, por conta das doações, porque era um povo que tinha um coração abençoador, e abençoava financeiramente mesmo o ministério desse homem, e mais que isso, ele agradece ali a Deus pelo povo, porque os irmãos, eles continuavam firmes no Senhor, é uma carta de gratidão, irmãos, uma carta que Paulo escreve, abrindo o seu coração, uma carta íntima do coração de Paulo. E por que é uma carta íntima do coração de Paulo? Porque provavelmente essa igreja de Filipos foi uma das igrejas, ou se não, a primeira igreja que Paulo ali, ele estabelece na região da Europa. Então Paulo, ele abre o coração, é uma carta íntima de Paulo a esse povo de Filipos e a nós. Para que você entenda, Paulo estava preso aqui em Roma. Ele estava preso em Roma, e é bonito, porque no capítulo 1, ele chega a dizer assim, que as algemas de Paulo, que não era para os irmãos ficar tristes nem preocupados, porque as algemas de Paulo estavam servindo para o testemunho das boas novas do Evangelho, aleluia. Então, irmãos, eu abro um parênteses aqui e digo, que talvez a situação ruim que você esteja vivendo, não é enviada pelo capeta, e nem uma desgraça, serve como testemunho para as boas novas de Cristo Jesus, viu? Nem tudo que é ruim vem do mal, viu, irmãos? Amém? Paulo era um prisioneiro aqui em Roma, e é bonito isso, porque ele não era um prisioneiro de Roma, ele era um prisioneiro em Roma, mas ele era um prisioneiro de Cristo, do amor de Cristo. O coração de Paulo estava cativo ao coração de Cristo. Então, Paulo está dizendo para o povo de Filipos, e está dizendo para nós também. Se a gente olhar essa carta, nós vamos entender que Paulo está dizendo assim, que Cristo seja honrado através da minha vida, quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto. Por isso ele declara, ali no verso 21 do capítulo 1, que o viver é Cristo, e o morrer é lucro, aleluia. E ele ensina para nós, que não é um privilégio, não apenas crer em Cristo Jesus, mas o privilégio é sofrer por Ele. Esse é o privilégio que Paulo escreve, que é sofrer por Cristo Jesus. E então, nós chegamos no texto que nós lemos. Em algumas versões diz, por fim, ou quanto ao mais. Aí no capítulo 3 ele fala assim, ele já sai exortando o povo, cuidado com os cães, acautelai-vos dos cães. O que seria esse cuidado que Paulo está exortando o povo? Paulo está exortando o povo a não se impressionar com os discursos dos maus obreiros. Ele está dizendo, porque o discurso desses maus obreiros, que Paulo cita como cães aqui, é um discurso que eles estavam tentando inculcar, que a salvação também tinha o dedo humano.
que a salvação tinha esforço humano, e isso era uma baita mentira, porque a salvação é algo, é produto exclusivo da fé, é um produto de Deus que é por meio da fé, e isso era mentira e continua sendo mentira. Essa era a tentativa dos maus obreiros de inculcar isso na mente, nos corações, que a salvação se tratava de um favor divino somado ao mérito humano. E até hoje tem gente que acha assim. Até hoje tem gente que acha que a salvação, você consegue administrar parte dela, e por isso você é salvo. Erro, isso é um engano. A salvação é uma obra de Deus, exclusivamente dele. Aleluia. Haja vista, irmãos, tem uns miseráveis pecadores que têm uma vida de desgraça, de crime, de cadeia, de algema, de perversão, mas se ele é um eleito de Deus, não tem jeito, ele é encontrado, ele é salvo pela graça de Deus. E eu falei isso hoje de manhã, e é capaz de chegar na nossa frente no céu. Então bota sua barba de molho, viu? Aleluia. Mas vamos lá, o verso 2 aí, dá uma olhada no tamanho da preocupação que Paulo tinha com relação aqui às investidas dos tais inimigos da cruz. Olha só, o verso 2 ele diz: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros, cuidado com a falsa circuncisão. Ele diz 3 vezes: acautelai-vos. E por que ele dá essa ênfase? Porque ele está querendo dizer para mim, para você e para essa igreja de Filipos: olhe, preste atenção, fiquem atentos, vigilantes, não baixem a guarda, eles estão por aí. Eles estão infiltrados, tentando inculcar que a salvação é um misto de favor divino e esforço humano. Eles são maus obreiros, eles não praticam a circuncisão, e o que eles praticam é a mutilação, e o que eles querem é mutilar sua alma, o que eles querem é mutilar seu coração, mas não um sacrifício. Então cuidado com eles, cuidado. Ele chega a dizer que o coração, as expressões de um coração circuncidado, irmãos, aqui no verso 3, quais são, ou melhor, como é conhecido os que são da circuncisão. O verso 3 vai mostrar isso para nós, como são conhecidos as pessoas que são de Jesus Cristo. Como são conhecidos? Eles são um povo que adora. Quem é de Jesus, ele não é reconhecido porque a pele do prepúcio foi cortada, mas é porque é um povo que adora. É isso. Os filhos de Deus que são circuncidados, eles são um povo que adora. A adoração é uma marca do crente, e não é uma adoração apenas poética, cantada, falada, mas é uma adoração expressada, uma adoração vivida. É na prática de vida que o crente adora a Deus, aleluia, em espírito e em verdade. A quem ela é prestada, irmãos? De que forma essa adoração ela é prestada? Ela é prestada com o coração ferido, ela é prestada com o coração rasgado, ela é prestada com o coração sacrificado, ela é prestada com o eu mortificado. Essa é a adoração que Paulo está falando aqui nessa carta. Igreja, grave isso no seu coração, igreja. O culto que nós prestamos no templo é o mesmo culto que nós prestamos na vida. O culto que você presta na vida é o mesmo que você presta aqui. É isso. Não vem com essa conversa de que eu sou doutor e também sou cristão. Eu sou, sei lá o que, advogado e sou cristão. Eu sou um policial e também sou cristão. Não! Você é cristão e ponto final. A sua função é para sustento pessoal, é para abençoar a sua casa. A sua profissão é para você ser útil nessa sociedade, mas não tem dissociação. Ou você é uma coisa, ou você não é nada. E se você é cristão, cristão é. Vocês estão comigo aí? Vocês não estão acostumados, o povo da noite já sabe que eu grito mesmo, hein? Então, vou tentar aliviar, tá bom? O que eu quero dizer, irmãos, é que Cristo tem que ocupar
o lugar dele na sua vida. E o lugar dele na sua vida, eu vou dizer, não há espaço para nada que não seja o primeiro. Se Cristo não for o primeiro, Ele não é nada. Se Ele é o primeiro, é tudo. Se Ele não é o primeiro, Ele não é nada na sua vida. Hoje, irmãos, tem igrejas resgatando práticas judaicas com o propósito de dizer que conhece a Cristo. Um monte de práticas, lindo, guarda data, guarda isso, guarda festa, guarda um monte de coisa. Amém, glória a Deus por isso. Mas a palavra do Senhor, o Evangelho não requer isso. Não quer dizer que seguir ritos é sinônimo de conhecer a Cristo. Paulo está falando da graça de Deus, que encontra o pecador. É isso que Paulo está falando. Paulo não está falando de esforço humano, apesar de que seguir a Cristo é um baita esforço. É um baita esforço. Mas não tem a ver com esforço humano, e ele conta isso para nós. Ele fala, porque se tivesse esforço humano, eu teria mais. E ele dá uma credencial, uma lista das suas credenciais. E ele diz, eu fui circuncidado ao 8º dia, eu sou hebreu de nascimento, eu sou membro dos fariseus, eu, extremamente obediente à lei judaica, fui tão zeloso que persegui a igreja com muito rigor, mas pensava que tudo isso era valioso, até encontrar Cristo. Até encontrar Cristo. Oh, amada igreja, um encontro com Cristo não é brincadeira. O encontro com Cristo é a mesma coisa de você estar caminhando ali na Castelo Branco, onde não se deve andar, e um caminhão a 200 por hora bate contra você. Não sobra nada, meu irmão. Um encontro com Cristo, algo tem que mudar no seu interior, algo tem que mudar no seu exterior. Não vem com essa conversa não, que eu sou de Cristo, mas ainda não tem conversa não. Com Cristo tudo muda. Com Cristo tudo muda. Há sim um processo com muitas coisas, irmão. Mas tem gente que encontra com Cristo é curado, na mesma hora. Tem gente que quando se converte esquece os vícios, perde o desejo pelos vícios. Esquece não, que isso é conversa. Perde o desejo pelos vícios. Encontrar com Cristo traz mudança. Atos 9 diz, conta que Paulo ainda respirava ódio. Ali depois de consentir ali na morte de Estevão, ele ainda respirava ódio. Vai para Damasco com o propósito de prender os cristãos, de prender os que seguiam o caminho, como era chamado Jesus Cristo. Ele estava ali com autorização dos principais chefes dos sacerdotes, para poder oprimir, prender, escravizar os filhos de Deus. Então Paulo ali, ele inicia uma missão de morte. Era isso que Paulo estava fazendo, uma missão de morte. A consciência de Paulo estava pesada, a sua alma estava completamente inflamada, até o encontro. Que encontro foi esse, igreja? O encontro do divino e o terreno. O encontro do Criador com a criatura. O encontro do santo e o pecador. De repente uma súbita luz aparece ali no caminho de Damasco. Paulo cai por terra, fica sem ver e apenas ouvindo uma voz dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Que história é essa? Que encontro foi esse, irmãos? Perceba que nesse encontro, Paulo ele cai por terra, e a queda de Paulo foi moral. A queda de Paulo foi moral. O eu de Paulo caiu por terra. Toda a sua resistência, as suas credenciais caem por terra naquele exato momento. A cegueira de Paulo foi espiritual. Nesse encontro, Deus, em Cristo Jesus, dá um basta no eu de Paulo. E a minha oração, meu irmão, é que hoje, agora, o seu eu seja dado um basta por Cristo Jesus. Que você saia daqui capenga, irmão, perdendo o rumo, sem saber o que fazer. Que você fique aqui ainda sentado, prostrado, depois que o culto acabar, porque o seu eu foi encontrado, e o seu eu foi reduzido a nada. Essa é a minha oração nesta manhã.
Porque quando Deus der um basta no seu erro, tudo aquilo que você considerava valioso não vai fazer mais sentido nenhum. Foi isso que aconteceu com Paulo. Tudo aquilo que era valioso para ele, de repente perde o significado. Em resumo, Paulo mostra o seu currículo para o povo de Filipos e para nós. E ele tinha um currículo invejável, irmãos. Invejável. Mas agora ele olha e fala: tudo isso não vale nada. E por que não vale nada? Ele chega a colocar palavras de difícil formas de comunicar, irmãos. Ele fala: isso é comparado a lixo. Em algumas versões vai estar assim: isso é comparado a esterco. E por que ele compara isso? Porque Cristo agora habita naquele coração. Cristo habita. Onde Cristo habita, tudo muda. Onde Cristo habita, tudo muda. Se o cenário é cinza, ele fica colorido, porque Cristo habita. Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo é tão tudo que Paulo chega a dizer que Cristo é lucro. E à medida que ele vai conhecendo a Cristo, ele vai falando com toda certeza: nada, absolutamente nada faz mais sentido para mim, tem valor algum. Oh, amada Igreja Batista Manaim, nós obedecemos uma pessoa. Nós obedecemos uma pessoa, nós não obedecemos um conceito, nós não obedecemos uma ideologia, não, mas seguimos uma pessoa viva, nós seguimos um Cristo vivo, um Rei vivo, é Jesus Cristo. Ei, Jesus Cristo. É comum as pessoas seguirem ideias, fábulas, é comum as pessoas seguirem ideologias, e geralmente de pessoas que já morreram, que foram muito inteligentes, já morreram. E aí você coloca lá, amanhã na segunda-feira, lá no status do seu WhatsApp, uma frase de efeito. É comum isso, é comum, mas nós não seguimos nada morto, nós seguimos Jesus Cristo, é Jesus Cristo. Nós não seguimos ideia, nós nem obedecemos assim, a ideia de ir para o céu, irmão, não é obedecer mandamento apenas. Olha, o mais obediente herda o céu, mas é uma relação íntima, porque seguimos Jesus Cristo e este crucificado, seguimos Jesus Cristo e este ressurreto, seguimos Jesus Cristo e este que vive para sempre, seguimos Jesus Cristo, o Rei das nossas vidas, o Rei das nossas almas, aquele que encontrou com Paulo no caminho de Damasco e reduziu o eu de Paulo a nada. Isso não foi juízo para Paulo, mas foi a graça de Deus encontrando o pecador. A graça de Deus reduz a gente a nada, a graça de Deus reduz a gente ao pó, e isso não é vergonhoso, isso é a iluminação da palavra de Deus entrando no meu e no seu coração. Ei, aleluia! Ei, aleluia! Ei, Jesus! Você me mata, cara. Só um pouquinho. Quando Ele estendeu a sua mão para mim, oh, irmãos, tudo mudou quando o próprio Cristo apareceu para Paulo. Eu tenho que perguntar isso para você: quando foi que Cristo apareceu para você? Quando foi? Resgate isso aí na sua memória. Quando foi que Cristo apareceu para você? E quando Cristo apareceu para você, o que foi que aconteceu? Alguns Cristo aparecem no caminho de luto.
Dificilmente Cristo vai aparecer numa baita de uma festa. Dificilmente. Cristo apareceu no caminho de Damasco, né, Luquinhas? Tem um monte de pai ainda com medo de filho ir para federal, viu? Não tenha. Se é crente, volta mais quente ainda, viu? Agora se não for, bota a barba de molho. Igreja, será que a gente continua usando as nossas credenciais para alcançar alguma coisa no reino de Deus? As credenciais de Paulo, por algum motivo, ele foi obrigado a colocar aqui, para ensinar a gente. Mas tem ministérios inteiros, que as pessoas vivem, se sustentando com o braço, em testemunho próprio. Em testemunho próprio. Testemunho próprio é bênção, irmãos. Mas o bom testemunho é o de Cristo. Esse não falha, irmãos. Esse é verdadeiro e vivo. Aleluia. Irmão, saiba que se você aceitar sua nova vida em Cristo, muitas vezes isso é sinônimo de você largar de canto o seu prestígio. Ser de Cristo, muitas vezes, para não dizer sempre, é ser alguém sem prestígio. Paulo provavelmente, gente, era para ser o mais novo rabino da época. A Bíblia diz que ele estudava aos pés de Gamaliel, Poucos nomes de rabinos são dados na Bíblia, na história bíblica. Você não consegue investigar tantos e tantos nomes, mas se o nome de Gamaliel estava lá é porque o cabra era bom. E Paulo estudava aos pés dele. Paulo provavelmente ia ser o próximo rabino, irmãos. Provavelmente. E aí de repente ele pega cartas de aprisionamento dos cristãos, parte em rumo a essa missão de morte e não volta mais. Imagina os principais chefes dos sacerdotes dizendo: oxe, o que aconteceu? Ele mudou, Provavelmente, irmãos, isso deve ter sido assim uma confusão grande ali, uma treta feia. Envolvia, irmãos, dinheiro, envolvia lucros. Será que eles pensaram que foram traídos? Porque Paulo estava perseguindo e de repente Paulo começa a anunciar as boas novas. Quando foi que Paulo entendeu que as coisas pelas quais ele lutava não tinham valor de nada? Está escrito em Atos 9, quando ele foi iluminado pela presença de Deus. Quando ele enxergava e considerava essas coisas todas valiosas, de repente esse homem encontrado fica cego. E ali então foi o processo dele reconhecer que todas as coisas que pareciam ser lucro para ele, na verdade são perdas. Paulo, ele reforça a alegria, que a alegria cristã, ela não é ausência de problemas, que a alegria cristã, ela não é ausência nem de circunstâncias assim que são favoráveis, mas a alegria cristã está centrada na pessoa de Jesus Cristo. A alegria cristã não está centrada ou em coisas, ou situações, ou momentos. É Cristo a nossa alegria. Você é alegre, meu irmão? Você é alegre, minha irmã? Ser alegre em Cristo, meu irmão. Ser alegre em Cristo é ser sem prestígio, é viver com injustiça. Ser alegre em Cristo é igual a Asaf, que olhava a grama do vizinho e via que era verdinha.
E a dele não. É isso que é ser alegre em Cristo. O que Paulo faz aqui é uma espécie de balancete financeiro. O que é isso? Ele coloca duas colunas, uma de crédito e uma de débito. Então todos os itens relacionados a crédito ele coloca de um lado, e todos os itens relacionados a débito ele coloca de outro lado. É isso, né, Rê? Mais ou menos isso, balancete financeiro, é isso. Aí você olha o que é perda, o que é lucro, né? O que está sobrando ninguém sabe, nunca sobra, né, Rê? E então você tem a conclusão, a resposta final, e a resposta final de Paulo é essa: Jesus, o Messias do mundo, o Jesus, o Messias da minha vida, aquele que me encontrou no caminho de Damasco, o Rei do mundo, o Rei dos céus, da terra e de tudo que existe. Esse é o que realmente importa para mim. Ele é tudo para mim, Ele é tudo para mim. E portanto não importa as outras demais coisas. Quais outras demais coisas? Todas as outras demais coisas não importam, por mais que elas tenham importância. Não vale de nada, absolutamente nada, porque eu encontrei Cristo, e Cristo é tudo. O que realmente tem valor para nós, irmãos, o que realmente tem valor para mim, faça essa pergunta aí para você enquanto eu prego, irmão. E se for difícil a resposta, já continua orando aí, começa a orar. O verso 10, Paulo diz: quero conhecer Jesus, oh Pai. É uma relação íntima e pessoal. Íntima e pessoal. Quando Paulo ele conclui esse balancete, ele fala assim: eu quero conhecer a Cristo e experimentar o poder, o grande poder que o ressuscitou. Eu quero sofrer com Ele. Oh, irmãos, se Jesus para aqui na sua frente agora, irmãos, e fala: o que você quer? Será que a gente vai vir com essa resposta? Quero sofrer contigo. Essa expressão quero, que Paulo coloca aqui por 3 vezes no final aqui do texto que nós lemos, expressa um desejo voluntário de alguém que quer realizar algo. Eu quero sofrer com Cristo. Quando foi que Cristo te ofereceu algo que não seja isso, irmãos? Eu desconheço isso na Bíblia. De manhã, a Camila de manhã, já ainda está de manhã, né? No primeiro culto, Camila chegou a ministrar que dízimo não é dinheiro, né? E ela falou: a gente dá tanto valor para ouro, que no céu nós vamos pisar em ouro. Vou andar em ruas de ouro, receber um lindo tesouro. O lindo tesouro, irmãos, é viver com o Pai. Nada mais importa, Cristo é tudo. Eu quero conhecer a Cristo e ser achado nele. Paulo está dizendo: quando as pessoas olharem para mim, elas vão ver Cristo. Por isso ele disse certa vez em outra carta: sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Quem está imitando nós, irmão? Se está imitando nós, está imitando a Cristo. Ou está simplesmente imitando uma pessoa aguerrida, combatente, uma pessoa politicamente exposta, ou está imitando a Cristo? Será que as pessoas da nossa casa, quando nos imitam a Cristo?
Temos uma jornada pela frente, igreja. Escolher Jesus significa que só Ele vai dar força, só Ele vai dar humildade, só Ele vai conceder graça suficiente para irmos até as últimas consequências em favor de Cristo e seus propósitos. Tem pessoas ainda administrando as ideias dos cães, dos maus obreiros e os propósitos divinos. Tem gente ainda administrando, tem gente ainda comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal. Tem gente ainda comendo do fruto do conhecimento do bem. E aí come desse fruto e faz coisa boa, e faz doação, traz roupa boa para doar para o bazar, e sei lá os que e tal. E aí de repente, mas peraí, eu sou filho de Deus. E come da onde? Do fruto do conhecimento mal. Não tem como, ou é de Cristo, ou não é de coisa nenhuma. O que é a perda para esse apóstolo aqui, para esse nosso irmão? O que é a perda que ele fala? A perda, irmão, é tudo aquilo que começa a ser visto como base de autossatisfação. A perda para Paulo é tudo aquilo que começa a ser visto como base de autoglorificação. Quando essas coisas são consideradas como bilhete de ingresso ao céu, todos esses lucros se convertem em grande perda. Vocês lembram? O que aproveitará o homem se ganhar o mundo todo e perder sua própria alma? O que dará o homem em troca da sua alma? O que te impede, irmão, de se achegar a Cristo? O que te impede de entrar no caminho que leva a Damasco e ser encontrado por Cristo? O que é que te impede? Paulo dá a resposta dele pessoal aqui, e ele fala que o que impedia ele de se aproximar de Cristo era a sua justiça pessoal. Por isso ele dava todas aquelas credenciais, por isso ele fez um balancete. O que é que tem aí no seu coração que te impede de entrar nesse caminho e ser encontrado por Cristo? O que te impede de ser uma testemunha viva? Testemunho vivo, irmãos. Nós temos que parar de reproduzir as coisas que são faladas no púlpito somente. Nós temos que viver essas coisas. Provar e ver de como Ele é bom. Feliz é o homem que nele se refugia. Provar e vede. Provar e vede. Quando alguém vier te pedir oração, tu ora. Não transfere para o líder de célula. Ora você, porque tu é crente. Manaim Worship, por favor. Precisamos ter relacionamento diário com Jesus Cristo. E as marcas, irmãos, de um relacionamento pessoal, íntimo com Jesus Cristo são duas: vida de oração e leitura da palavra. Saiba que muitos problemas assim da comunidade local, elas são resolvidas em conversas pastorais com apenas essa pergunta. Uns problemas pesados que chega, e aí a gente fala assim: tá bom, mas como está a sua vida de oração? Aí vai a segunda pergunta, né? Só faz porque é protocolo. E a leitura da palavra? Então, irmão, precisamos testemunhar o que os nossos próprios olhos veem, irmãos.
Esse é o melhor testemunho que os nossos próprios olhos veem. Aquele que teve uma mente iluminada, irmãos, este tem testemunho de quem é Cristo. Oh, Deus. Pega os seus elementos da ceia, igreja. Oh, Pai. Ei, Jesus amado. Igreja, tem alguém que não pegou o elemento ainda? Levanta sua mão, levanta sua mão. Não fique constrangido não, mas você pode dizer: eu não peguei o elemento da ceia, eu não sou batizado. Irmãos, não precisa ser batizado para tomar ceia, precisa ser arrependido. Precisa ser arrependido. Levante sua mão se você ainda não pegou o elemento da ceia. Um obreiro vai chegar até você. Enquanto o Manaim Worship, ele declara esse poema, essa poesia que fala de amor. Oh, Deus. Se você pudesse colocar de joelho, irmão. Tem gente que não pode, não tem problema, mas se você pudesse colocar de joelho, pega os elementos da ceia aí e começa a orar. Começa a orar por você, pela sua casa, pela sua família, clamando por cada integrante da sua casa, dizendo: eles precisam estar aqui, eles precisam conhecer Jesus e ser achado nele. Para salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate e salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: eu tenho desejado ansiosamente para comer a Páscoa com vocês antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei até que ela se cumpra no reino de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, irmãos, até que ele volte, até que ele regresse, até que se cumpra no reino.
Portanto, pega o seu cálice aí, irmão. Ele pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: ó, peguem, repartam entre vocês. Repartam entre vocês. Este é o meu sangue, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Vamos beber, igreja, vamos beber. Semelhante modo, pegou o pão, oh Deus, e tendo dado graças, o partiu, dizendo: isto é o meu corpo, que é dado por vocês. Fazei isto em memória de mim. Vamos comer, igreja. E quando a minha história parecia ter chegado, mas não chegou. Cristo vive, Cristo vive. A graça de Deus alcança. O seu sangue me libertou. Você é livre, você é livre. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar. Ele me salvou. Encontre, Senhor, o nosso coração, Pai. Encontre o Senhor no caminho de dor, no caminho de luto, Pai. Ser o Senhor a iluminar o nosso entendimento. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo que temos que considerar como lucro, porque Tu és tudo, Tu és tudo. Nós Te louvamos, nós Te agradecemos, Pai. Encha, Senhor, a nossa vida de alegria. Encha, Senhor, a nossa vida de gozo. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus e Pai, que as eternas consolações do Espírito Santo e que a graça de Jesus esteja sobre cada irmão, sobre cada família representada. Vão na paz do Senhor, sejam cheios de toda a plenitude de Deus.